Olá pessoal, beleza? Tranquilo? Olha só, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Esse vídeo vai ser bem simples, né? Hoje eu não vou ficar explicando slides. Eu só vou passar umas dicas dos pontos mais importantes que nós estudamos e que vai cair nessa nossa próxima avaliação. Essa avaliação que vai ser online, né? Vocês vão fazer aí através de um pequeno simulado pela internet que eu vou enviar para vocês. São dois os temas que nós vamos trabalhar, né? A urbanização mundial, o contexto geral relacionado à urbanização e os países de industrialização tardia ou periférica. Então vamos começar trabalhando com os textos, né? Com os contextos. Vamos começar com os países de industrialização tardia ou periférica. Esses países receberam esse nome, receberam esse título, foram intitulados dessa forma, porque começou o seu processo de industrialização no período pós-Segunda Guerra Mundial. Então é quem, pessoal? É o México, né? Os países da América Latina como um todo, né? O Brasil, Argentina, Uruguai, os países, com exceção do Japão, né? Os países asiáticos como um todo, aí tem um destaque para a China, para a Índia, né? Para os tigres asiáticos, né? Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, né? Os novos tigres asiáticos são países assim que tiveram uma importância muito grande no processo de industrialização a partir da segunda metade do século XX. Todos esses países têm algumas características em comum. Primeiro, que a industrialização foi concentrada nas cidades centrais, a industrialização foi concentrada nas capitais, teve uma influência das transnacionais muito grande, empresas globais que de certa forma estiveram aí espalhadas, estão espalhadas pelo mundo, e dentro desses países recebem o nome de maquiladoras, porque todo o processo de formação tecnológica, de produção de conhecimento e de serviços fica onde, pessoal? Fica lá nos países centrais, né? Os países da Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá, Japão e assim por diante. Vamos falar agora do processo da urbanização. Urbanização, obviamente, é um processo. A urbanização, ela se caracteriza pelo fato, né? Deixa eu desligar aqui, né? Ela se caracteriza pelo fato de que alguns países, né, eles passam a ter mais pessoas, ou algumas regiões do globo, né, passam a ter mais pessoas no espaço urbano do que no espaço rural. O Brasil, por exemplo, na década de 1960, ele passou a ser um país urbano. Por quê? Mais da metade da população brasileira passou a viver em espaços urbanos. Então nós falamos que a urbanização ela é um processo, então ela não acontece do dia para a noite. Ela tem uma forte relação com o êxodo rural, que é o deslocamento das pessoas do meio rural para o meio urbano. E quando nós falamos em urbanização, nós falamos também numa certa hierarquia que caracteriza esse processo de urbanização. Vamos pegar aí, pessoal, a hierarquia, vamos pegar como exemplo, né, as grandes cidades que são polos de influência. Aqui na nossa região mesmo de Primavera do Leste, ela acaba servindo de influência para as cidades vizinhas, como Poxoréu, Paranatinga, pegar o exemplo de Cuiabá, aqui em Mato Grosso, que acaba sendo um polo de influência para as demais cidades vizinhas, né? Santo Antônio de Leveger, Chapada dos Guimarães, Acorizal, Várzea Grande, que faz parte ali do entorno a Cuiabá, Livramento, Poconé, né? Mas tem cidades que têm uma influência que é muito maior. É o caso de São Paulo. São Paulo tem uma influência que excede os limites regionais, né? Então já é considerado aí uma cidade de influência nacional, porque o seu nível de influência se estende para todo o Brasil. Tem o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza. Essas cidades, Salvador, elas têm um polo de influência muito grande a nível regional. Então, esse polo de influência reflete o processo urbano, tá? E aqui no nosso material, nós temos o que nós chamamos de hierarquia urbana. Então, vamos tentar rapidamente entender um pouquinho sobre essa hierarquia urbana, de maneira geral, é claro.
né? Então a hierarquia urbana ela é representada pela capacidade de polarização do espaço. Cada cidade tem a sua característica, tem cidade que tem uma característica que é estritamente agrária, gira em torno do espaço agrário, no caso de Primavera, no caso das cidades no norte de Mato Grosso, né, como Sinop, Tangará, Lucas do Rio Verde, que apesar de serem muito urbanizadas, a grande característica dessa cidade é o agronegócio, porque a economia e o processo urbano gira em torno do agronegócio. Mas vamos pensar de maneira global, né? Vamos pensar numa cidade aí como Nova York, como Londres, Paris, Tóquio. São cidades que têm uma influência a nível internacional. São cidades que a sua influência transcende o espaço geográfico que elas estão inseridas. Vou citar apenas um exemplo, poderia citar dezenas de exemplos, mas vamos pegar aí a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores dessa cidade tem uma influência econômica muito grande. Quando se fala na Bolsa de Valores de Londres ou de Nova York, você percebe que todas as bolsas de valores do mundo, ou todos os sistemas econômicos do mundo, estão de olho nessas bolsas de valores. Se acontecer alguma coisa com elas, como já aconteceu, no caso da crise de 1929, né, o impacto na economia passa a ser global. Um outro conceito que eu quero trabalhar com vocês, pessoal, é o conceito de metrópole. Metrópole é uma cidade muito grande, com mais de 1 milhão de habitantes, que acaba exercendo uma influência muito grande em seu entorno. Quando eu falo em seu entorno, regional, nacional e às vezes até global. Tá? Então não é uma metrópole aquelas cidades com menos de 1 milhão de habitantes. Então ela precisa exercer uma característica muito grande que causa uma certa dependência de outras cidades ou de outras regiões do mundo para ser considerado uma metrópole. É diferente, pessoal, de região metropolitana. Região metropolitana é um processo de lei, assim como rede urbana, tá? Foi criado por lei. Então tem uma relação muito forte com a influência que ela exerce no seu entorno. Aqui no Brasil, né, nós tivemos o primeiro projeto de lei, que foi de 1973, que criou aí a rede urbana, né, foram 12 cidades. Depois, durante a década de 1990, passou para mais cidades, e em 2008 foi a última que foi criada, que inclusive Cuiabá entrou. Por que isso? Porque exerce aí uma influência que tem relação com fluxos sociais, com situações econômicas, políticas, cultural, né, e que gera um processo de polarização muito forte, muito grande com o entorno. Por isso que é considerado uma rede metropolitana. Vamos falar aí de outros conceitos, como o conceito de megalópole. Megalópole, pessoal, são grandes aglomerações urbanas. Ou seja, são aglomerações que se unem de maneira conurbada, né, várias metrópoles, como é o caso de Double Wash, né, que fica na costa nordeste dos Estados Unidos, que une desde Boston até Washington, passando por Nova York, né, como, por exemplo, Londres, Birmingham e Manchester, que é outra grande megalópole que fica na Inglaterra, ou Tokaido, no Japão, que une aí Tóquio, Osaka, Kyoto, Kobe, Nagoya, Yokohama, ou seja, várias grandes metrópoles japonesas. Ou a união conurbada, né, entre São Francisco e Los Angeles, na costa oeste dos Estados Unidos, duas grandes metrópoles. Então, quando tem essa união conurbada entre metrópoles, é chamado de megalópole. Um outro conceito é o conceito de megacidade. Megacidade, pessoal, são cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Não importando, o fator é puramente quantitativo, tá? Não se importando, a princípio, com a questão qualitativa, com a polarização. Isso é muito importante que a gente lembre, ok? É importante também a gente entender que aqui no Brasil nós temos uma megalópole em formação, que é a união entre São Paulo e Rio de Janeiro pela Via Dutra. Só para encerrar essa parte de dicas, né? Importante a gente saber, a gente lembrar que boa parte das metrópoles mundiais, boa parte do processo urbano mundial está na região mais pobre do mundo, a região
que até a década de 1990 era conhecido como Sul pobre. E hoje é comum nós falarmos, né, é mais agradável a gente falar, né, países emergentes ou subdesenvolvidos. Por exemplo, só na China você tem mais de 25 grandes metrópoles, ou seja, cidades aí, né, que tem mais de 7 milhões de habitantes. A Índia também, né, tem 20 cidades com mais de 7 milhões de habitantes. Então são países subdesenvolvidos, são países emergentes que estão em fase de crescimento. Então boa parte da concentração urbana do mundo hoje está em países subdesenvolvidos. O que seria isso, pessoal? São países que não se prepararam para receber essa infraestrutura urbana. Os países periféricos, os países que tiveram um processo de industrialização e de urbanização tardio, eles não se prepararam para o processo urbano. Isso quer dizer o quê? Falta toda a infraestrutura. Rede de água e esgoto não é adequado para todo mundo. Aqui no Brasil mesmo, cerca de 50% da população urbana não tem acesso à água tratada e nem à rede de esgoto. Isso é um problema gravíssimo para a população. Sofre com vários problemas relacionados ao acesso à educação de boa qualidade, problemas relacionados à captação de lixo, né? Problemas relacionados aos problemas ambientais, aos problemas sociais, né? Muita favela, cortiço, moradias inadequadas. Isso é bastante grave. Já os países centrais, eles superaram esse problema. Não que lá não tenha problemas, lá tem também. Lá também tem cortiço, tem bairros pobres, tem regiões de subúrbio, só que é menos impactante do que nos países subdesenvolvidos, tá? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham relembrado todo o nosso conteúdo e que estejam preparados para fazer a prova. Eu nem vou editar esse vídeo, é só um vídeo mesmo de explicação. Espero que vocês entendam, né, e consigam lembrar tudo isso na hora da prova. Valeu? Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.